Fala aí, gurizadinha, eu sou o Victor Daniel de Lima, o seu maluco favorito. E esses dias, pessoal, eu tava refletindo por que é tão difícil ser cristão. E por que é tão difícil, principalmente, para as pessoas se converterem ao cristianismo. E é claro, eu cheguei a algumas respostas, uma delas foi talvez o ceticismo, né, que hoje em dia, principalmente, é muito difícil você acreditar numa natureza divina, né, para Jesus Cristo. Por isso que eu sempre trago aqui uma visão, um estudo a mais sobre o cristianismo, né, sempre tentando mostrar uma visão mais científica, uma visão mais histórica, para mostrar que acreditar em Jesus não é só crença, né? Tem sim provas que a gente tem na história, tem sim documentos que a gente pode usar para tentar provar a existência de Cristo. Enfim, o primeiro motivo foi o ceticismo. O segundo motivo, pessoal, eu só fui descobrir depois que eu li um certo versículo na Bíblia. E não foi na Bíblia, inclusive, foi assistindo um vídeo na internet e eu encontrei um versículo que dizia mais ou menos assim: as pessoas que estão no mundo, elas não vão para a luz porque elas teriam que reprovar as próprias obras, entendeu? Basicamente, a pessoa que está no mundo, vivendo no pecado, vamos dizer assim, né, vivendo sua vida normal, né, que as pessoas consideram hoje em dia tudo normal, basicamente. As pessoas, para ir para a luz, para ir para Cristo, teriam que rejeitar as próprias obras. Teriam que dizer que certas coisas que elas fazem tá errado, né? E eu lembrei que realmente foi muito isso que me fez não aceitar Jesus no começo. O ceticismo, que eu era muito cético, quase virei ateu, eu fiquei ateu durante um tempo, e também, é claro, essa dificuldade de você querer ir pra luz, porque eu jogava muito jogo violento, falava muito palavrão, assistia pornografia. Então, quando você tá no mundo, você não quer largar essas coisas que são confortáveis a você, né? E você ir pra luz é literalmente você negar todos esses teus desejos, negar todas essas coisas que você faz. Então você aceitar Jesus Cristo é difícil por conta disso, né? E eu sempre pensava, não, pra mim aceitar Jesus um dia eu tenho que largar todas essas coisas. Sendo que é justamente o contrário, né, pessoal? É pra você largar essas coisas, você tem que aceitar Jesus e pedir libertação pra Ele. É pedir libertação de todos os seus vícios pra Ele. Eu tinha vício em jogar, na pornografia. Acho que o vício em pornografia é um vício que todo mundo vai ter, principalmente hoje em dia, né? É uma coisa muito comum, muito normal, principalmente numa sociedade hipersexualizada que a gente vive, né? Então é por isso que se torna tão difícil hoje em dia as pessoas aceitarem a Jesus, né? E eu sempre fui uma pessoa que tentei pregar para as pessoas com o máximo de amor, sem julgamento possível, entendeu? E mesmo assim, quando você vai pregar, quando você vai falar a verdade para as pessoas da palavra, elas se sentem julgadas, né, ou reclusas, porque você está literalmente desaprovando o que elas fazem. Estava conversando com um amigo meu esses dias, e quando você basicamente fala para uma pessoa que o que dá felicidade para ela, né, a falsa felicidade para ela, é errado, você basicamente está dizendo para ela que ela não pode ser feliz. Vamos supor que uma pessoa tem uma certa felicidade numa droga, né? E aí você fala, não, cara, isso aí não é bom pra você, né, cara? Ou é uma coisa que desagrada a Jesus. Então a pessoa tá basicamente ouvindo de você que a felicidade dela você tá desaprovando, entendeu? Enfim, é um pouco difícil de entender. E a situação é a seguinte, né? Jesus ele manda a gente a ir e pregar o evangelho a todas as criaturas da terra, né? Espalhar o evangelho com amor e sem hipocrisia. Basicamente, se você vai chegar lá e falar, olha, certas atitudes são erradas, você não pode fazer também, né, pô? É errado, mas eu faço também. Tudo bem, aí você só tá admitindo que você tá errado também. Mas enfim, é pregar com amor e sem hipocrisia. Ou seja, pregar pra pessoa sem julgar ela e sem hipocrisia, né? Que é justamente o que eu tento fazer aqui no canal, na minha vida do cotidiano. Só que mesmo assim, pessoal, é difícil, tá? Porque você vai desagradar as pessoas, mas novamente daí eu lembro do outro versículo que não é pra gente tentar agradar o pessoal aqui da terra, né? É pra agradar justamente ao Senhor. E enfim, então você quando você vai corrigir ou quando você vai falar que certas coisas que hoje em dia a sociedade considera normal não é pra ser normal e é errado, e eu tento até mostrar essa moralidade, inclusive eu fiz um vídeo muito no passado sobre isso. Enfim, eu sempre tento mostrar por que uma coisa é errada de uma forma lógica, entendeu? Não só porque Deus não gosta.
Não, eu não gosto de pregar desse jeito. Ah, isso daí é errado porque desagrada a Deus. Desagrada, sim, mas isso só vai funcionar para uma pessoa que já tem um pouco de fé. Para quem não tem fé nenhuma, não adianta você falar isso. Tem que ser de uma forma lógica, de uma forma que faça sentido. Por que o errado é errado? Por que o certo é certo? E bom, na Bíblia também diz que a gente deve ser a luz no meio das trevas, né? A gente deve dar o exemplo. Novamente é o que eu faço. É por isso que é todo um conjunto, né? É você pregar com amor, pregar sem hipocrisia e ser a luz, né? É você dar o exemplo. Então por isso que é uma entrega completa a Cristo que você deve fazer. Mas é um processo difícil, né? As pessoas, elas têm muito... na Bíblia diz, endurecimento do coração, né? As pessoas não querem aceitar porque realmente teriam que reprovar as próprias obras. Assim como eu tive que fazer, eu tive que admitir que o que eu fazia era errado, o que eu fazia não era bom, e aí sim aceitar a palavra e ir atrás, né? Então por isso que é tão difícil, principalmente hoje em dia, aceitar Jesus Cristo. Primeiro porque o pessoal ele não tem essa fé, né? Ou não vai atrás e pesquisar. Existem muitos ateus hoje em dia que falam que a Bíblia não faz sentido, aí tiram um ou outro versículo ali de contexto e realmente isso vai se disseminando, né? As pessoas vão vendo aquilo e começam a perder a fé. Aí você começa a ver igreja corrupta o tempo todo, pastor corrupto roubando, caso de pedofilia de padre e um monte de loucuragem, e você só vai perdendo na fé, né? E quando você vê tudo isso, fica cada vez mais difícil de você aceitar Jesus, ou aceitar Deus, ou admitir ou acreditar que isso existe, entendeu? Porque você vê o tipo de absurdo que existe no mundo. Como é que pode acontecer tudo isso e Deus continuar de boa? Não faz sentido, né? Então isso é mais um empecilho ainda para você não acreditar, né? Então hoje, principalmente hoje, a gente vive numa sociedade muito cética e com um coração muito duro. O que significa coração muito duro? É que a pessoa não quer acreditar, entendeu? Assim, tem muitas pessoas que falam, não existem provas de que Jesus existiu. Sendo que existem provas. Eu vou lá, mostro essas provas. E mesmo assim não vai ser suficiente para essa pessoa. E eu entendo, né? Não vai ser suficiente porque ela não quer acreditar, né? Justamente ela não quer acreditar. O ateísmo, assim como a crença numa religião, é uma crença. O ateísmo ele é uma crença. A opção mais correta para um ateu seria o agnosticismo, que é não se sabe, entendeu? Não é você se fechar completamente, é você não sabe se Deus existe, né? Mas o ateísmo é uma crença de que Deus não existe, né? Eu estava refletindo exatamente sobre isso, porque é tão difícil hoje em dia para as pessoas aceitarem a Jesus Cristo, e eu acho que o principal motivo, além da falta de fé, né? Além da falta das pessoas não saberem procurar as evidências, ou não saberem procurar uma lógica na ciência, na história, né? Para terem uma evidência mais sólida, não só fé, né? Só fé, não, tem que ter uma coisa ali para tu ver e se basear, né? Acreditar de verdade. Eu acho que além disso também tem a questão de desaprovar as suas próprias obras, né? E você admitir que o que você faz é errado e você ter que viver em santidade, né? Só que é aquela questão, cara, quando você aceita Jesus, pessoal, tu aceita por amor, você se corrige por amor, porque você quer ir para a luz, porque você quer se tornar luz, né? Então é um processo difícil, mas eu acredito que é um processo necessário, né? Comenta aqui embaixo rapidão pra saber o que você acha de tudo isso, tá? Eu tô sentindo um certo peso, porque realmente eu prego para as pessoas o mais calmo possível, com o máximo de amor que eu posso, corrigindo sempre coisas que as pessoas fazem errado, né? E corrigindo com amor, não julgando, né, pessoal? Se você é um cristão e vai pregar, lembre-se, não julga a pessoa pelo que ela está fazendo, mas mostra por que esse caminho que ela está seguindo não é bom, entendeu? Mostra que não é isso que Deus quer na vida dela. O que Deus quer para a vida de todo mundo é felicidade, é prosperidade, é ter uma vida boa, entendeu? E não uma vida onde você é escravo de um vício, e não uma vida onde você é escravo dos próprios desejos. Enfim, Deus não quer que você viva num caminho, sabe, de desprezo, de raiva. Mesmo que talvez você seja rejeitado pelas pessoas, você está sendo rejeitado porque você é luz. Então comentem aí embaixo, pessoal. Eu sou o Victor Daniel de Lima. Esse era um videozinho curtinho que eu queria fazer mesmo. Um vídeo interessante, legalzinho, tá? Até a próxima, tá? Fiquem com Jesus Cristo e valeu!